Opa, galera, faz um tempinho que eu saí, né? Dei aquela sumida assim e pá. Mas nem foi muito tempo assim. Acho que eu falei que ia ser de semana em semana. Deve que passou uns 2, 3 dias. Então, hoje eu ia fazer. Cadê a galera? Cara, que eu me lembro, não atrasei tanto tempo assim. Tipo, foi um pouco tempo, uns 2, 3 dias. Minha garganta até ficou ruim nesse tempo. Mas, peraí, como assim? Como assim eu fiquei uma semana sem. Uma semana extra sem fazer. Putz. É. É complicado isso aí, né? Puta merda, eu esqueci de que tinha que fazer de semana em semana, né? Eu tinha trabalho de faculdade pra fazer, aí eu aproveitei e fiz também. E eu esqueci, entre aspas, que tinha muita coisa pra fazer, negócio de faculdade, esses trens, serviço, não deu muito tempo. Eu faço mais em fim de semana e tudo, não deu muito tempo pra fazer. Então, eu vou fazer esse vídeo mais simplesinho, que vai ser o das relacionadas relíquias, que eu tava muito interessado em fazer. Vai ser mais um vídeo mais simplesinhos, mas vai ser o próximo que eu vou fazer vai ser relacionado a outras, vai ter Made in Abyss, vai ter outras séries e outro anime, outras coisas assim que vou colocar junto, mas esse aqui vai ser um pouquinho mais simplesinho, porque eu vou tentar só para cobrir o dessa semana, mas aí semana que vem eu vou fazer esse mais complexo e mais bem construído. Esse vídeo a gente vai falar mais sobre as relíquias, que são uma das principais coisas relacionadas a Made in Abyss, que são as relíquias que têm variedade de graus, que vão até do grau 4 até o grau especial. Tem um grau acima dessa, que são os Albad, mas eu vou explicar quando chegar. Minha garganta tá uma merda, porque gripei semana passada, e ela não melhorou até hoje, e eu tô com essa voz meio fanha, meio rouca, meio uma bosta. Mas depois eu. No próximo vídeo com certeza vai estar melhor, porque eu vou tentar dar uma melhorada na minha voz e tudo. Mas a gente vai falar das relíquias que cada relíquia tem uma habilidade específica. Umas relíquias, tem muita relíquia interessante, tem umas relíquias muito poderosas. Tem algumas relíquias que são meio inúteis, entre aspas, mas tem muita relíquia que ajuda na aventura do abismo. Vamos começar pelas relíquias de grau 4, depois grau 3, grau 2, grau 1, grau especial, depois as Albad, que são os top tier, que nem são uma relíquia, sim várias juntas. E também tem as desconhecidas, que não tem um ranking específico, mas eu vou falar das que eu acho mais interessante, porque tem relíquias lá que fazem coisas muito simples e não tem muito tempo de tela para eu poder explicar o que elas fazem e tudo. Bom, para começar, vamos falar das relíquias de grau 4, que são as mais simples, mais consideradas inúteis, não tem um uso muito diversificado, é um uso mais único, que são o guarda-chuva de escamas, que é um guarda-chuva que era para ser de um jeito mais bem feito, pois ele usa uma areia de carvão, que é um artefato de grau 3, que usa para fazer outros materiais, que faz uma barra de metal muito resistente e muito leve. E com isso, eles fizeram um guarda-chuva, só que, como ele ficou muito mal feito, desceu de grau 3 para grau 4. Ele não é muito assim resistente e tudo, mas ele consegue aguentar uma chuva ácida que acontece no abismo, em uma camada específica que eu não tô lembrando, pois a Rico só mencionou e nunca aconteceu. Mas ele é utilizado mais como um guarda-chuva mesmo. Também existem as esferas dos sóis, que são umas esferas pontiagudas, que elas funcionam como mais uma lanterna, uma flash, um flare de caça que você consegue utilizar para distrair as criaturas. Não existem muitas utilidades para isso, além de iluminação, mas a Rico e o Reg conseguem utilizar isso bastantemente para chamar a atenção das criaturas para arranjar um jeito de fugir ou arranjar um jeito de contra-atacar elas. Existem variedades dessa esfera, pois você consegue encontrar ela até na primeira até a quinta camada, e cada camada muda o tipo de aparência dela. Mas não tem muita função diferente, além de ser por iluminação.
Bom, agora são os artefatos de terceiro grau. Esses daí já são bem valiosos para a venda e para a exploração do abismo, sendo úteis bastante para os exploradores. Bom, tem o tecido da névoa, que é um tecido muito fino e transparente que você consegue ver do outro lado. Ele não é muito útil assim, pois você não tem como se esconder, você não fica invisível do lado de dentro. Serve mais para você conseguir explicar como que funciona a maldição do abismo. A Nanate consegue explicar por eggs utilizando esse tecido. Mas não tem muita utilidade assim, só que pode ser muito utilizado como um enfeite ou uma explicação mesmo para as escolas de exploradores de abismo. O braço suave ou batida suave é uma relíquia bastante interessante, pois ela funciona como se fosse um braço robótico de hoje em dia, com duas pinças, só que de um modelo com duas pinças na frente e meio que com uma broca no meio do braço. Com essa broca você consegue manusear pelo seu pensamento, controlar o negócio para você fazer abrir fechaduras ou fazer alguma movimentação específica com isso. Você tem que ter um belo controle sobre esse negócio, pois é muito difícil você se acostumar com isso. E tem uma coisa que eu não acho, não tem como eu defender o autor dessa obra, pois tem uma curiosidade que nem vou falar, eu só vou colocar aí na tela e tem coisa que não dá para defender ele, eu até tento, mas não vai. Sopro de sereia. É usado como um mostrador de vida útil, assim, para ver quantidade de vezes que você consegue usar isso em outros equipamentos, ou você pode utilizar ela somente pura, pois você consegue, utilizando ela, você solta um gás na ponta dela que tem várias variações. Mas tem variações que tem cheiro muito forte, tem cheiro muito fraco, tem cheiros muito variados. Mas tem versões dela que são extremamente caros, que são os que liberam ar puro. Uma utilidade que daria para isso é tipo de exploração marítima. Você coloca isso na boca e vai utilizando como se fosse um equipamento de mergulho. Mas não tem muita utilidade, assim, tipo, fora sem ser para isso. Então, dá para fazer várias coisas, mas não tem tantas sem ser para essa utilidade mesmo. Depois disso aqui já acabou, não tem nem mais o que você fazer para você defender o autor. Pois ele criou o peito de princesa, que é literalmente uma pedra, formato oval, macia e que foi falado várias e várias vezes que tem a mesma textura de um seio. Não tem muito o que falar disso, mano. E tipo, só pode ser usado como alívio cômico. Tem muitas horas que eles conseguem colocar isso no alívio cômico. E não é muito bons exemplos, não. Então, aqui não tem muito como defender o autor, não. Agora vamos começar com os graus já mais complicados, os equipamentos já bem mais fortes. Grau 2. Esses equipamentos são extremamente caros e possuem uma habilidade muito específica, muito boa e versátil, que pode ser ajeitar a vida de uma pessoa mudando como que ela funciona. Farcares é um artefato que foi criado pelo Bondred que libera tipo uma rede negra que prende o alvo com um efeito tipo elástico. Consegue prender a criatura no chão, forçando ela para baixo. É de grau 2, pois somente o Bondred conseguiu utilizar isso, pois é muito difícil de utilizar. Não sabemos o que é feita essa rede, não sabemos como que ele criou isso, por que motivo, mas como que é o Bondred, ele pode criar qualquer coisa, vai funcionar e vai ser o melhor motivo para qualquer coisa que ele queira fazer. Então, e dá para você fazer movimentação tipo Homem-Aranha. Você taca a teia lá, vai e vai funcionando. Mano, é muito útil, mas você tem que ter muitos neurônios para fazer isso funcionar. Então, é só para ele mesmo. Sinal do amanhã. Cara, literalmente, vamos ver, previsão do tempo daqui 5 meses para frente. Previsão do tempo vai ser essa exatamente, chuvas com tempestades e raios. Pá. É literalmente um previsor de tempo certeiro, não é que nem você vê na TV, vai chover, nunca chove. Então, aqui literalmente marcou que vai chover, vai chover. Não erra, não erra. Também tem uns dois equipamentos aqui, dois artefatos que
tem, mas não tem muitas explicações e tudo, que é o apanhador e o acolhedor de ouro. Que não tem muita função, não tem muitas explicações, mas tipo assim, o esquecedor é literalmente, eu acho que é a função do mesma coisa do apagador neuralizador dos biomas de preto, que é a única coisa que dá para se entender pelo nome. E o colhedor de ouro literalmente separa os grãos de ouro, de prata, de tudo, separa os grãos em cada área específica para você coletar. Tipo assim, tem a utilidade em certos pontos, mas pá, podia ter pelo menos mostrado mais ou menos. Eu só tô muito estranhado por causa desse apagador. Se for exatamente isso que acontece, porra, muito forte, era pra ter graus pra cima. Mas, tipo, não tem muita explicação, eu tô suponhetando que é isso aí, então é foda. Agora vamos entrar num assunto bem complicado, que são os apitos brancos. Sim, os apitos, pois é um artefato muito importante para a obra em todos os requisitos. Os apitos vermelhos até os pretos são criados pelas pessoas. Então, já os apitos brancos são as pessoas que criam eles. É meio confuso sem entenderem isso, mas eu vou ter que dar uma explicadinha, contar uma base de estudar, contar um spoilerzinho para ser mais fácil de vocês entenderem. Então eu vou ter que contar os spoilers, se vocês quiserem, vocês pulam até essa parte. Que eu saiba, vai ser só essa parte que vai ter spoiler, então não precisa se preocupar. Os apitos brancos, eles são criados a partir de uma pedra, que se chama pedra que reverbera a vida. Mas essa pedra você não consegue se achar lá dentro do abismo, em nenhum lugar. O único jeito de você encontrar ela é a partir do desejo da pessoa de se sacrificar pela outra. Mas como assim? Então, a pessoa, quando ela morre, depois que ela se sucedeu a sacrificar pelo bem da outra pessoa e continuar a jornada com ela, o corpo dela se transforma em um apito branco que somente a pessoa que ela se sacrificou consegue utilizar. Somente ela, não parentes, não filhos, nem clones exatos, somente a pessoa. Então, um dos exemplos que eu vou ter que dar é a Prusca, que é a filha do Bondred, que ela é o apito branco da Rico. Só que não se sabe se o Bondred e a Rico conseguem utilizá-lo, pois a Prusca queria ficar junto com o Bondred e junto com a Rico. Só é mostrado que a Rico consegue utilizar ele. Então vamos considerar que só a Rico pode usar ele. Então, com esse apito, você consegue despertar uma relíquia adormecida. E isso é umas relíquias muito específicas. Tem algumas que eu vou falar aqui e tem a principal, que é o Reg, que ele é um conjunto de relíquias, mas aí quando despertado, ele consegue dar um boost imenso no Reg, que ele consegue bater de frente contra 2 cavalos turbíneos, que são do grau 6 de periculosidade, que eu falei no último vídeo. Então, isso deixa ela muito forte, o reggae muito forte, mas ainda cansa muito a Rico e tudo, pois isso tem que ser utilizado com muita calma. Mas é muito forte essa coisa. No último vídeo eu falei que a Fábula conseguia falar com os apitos. Eu falei que não conseguia explicar, que precisava de um vídeo para explicar como que funcionam os apitos e tudo. Então, pois o apito branco é literalmente a alma da pessoa dentro do apito, e como a Fábula é criada dentro do abismo, ela consegue entender como que funciona o apito, ela consegue comunicar-se com a alma dentro do apito e ver como que tá a situação, ver como que funciona, como que tá a interação das pessoas lá dentro. Porque se a interação for muito ruim, ela consegue tomar esse apito e ficar. Eu acho que ela já fez isso algumas vezes, eu não tô lembrado, mas eu acho que ela já fez isso uma vez. Que eu não sei com quem, mas se for pra chutar, foi com Bondred. Agora a gente vai começar com as relíquias que são extremamente roubadas e, tipo assim, podem causar até discussão entre países. Que são as relíquias de grau 1. Que são relíquias, as segundas mais procuradas, pois as próximas são incrivelmente poderosas e pronto. Essas aqui, que nem eu falei, são extremamente fortes, pois elas conseguem causar até desequilíbrio entre países. São extremamente úteis e versáteis para qualquer coisa e vai ajudar imensamente na exploração do abismo. Agora tem a Blaze Reaper, que é uma picareta que a Liza utiliza
utilizava para fazer as explorações dela. Ela tem uma capacidade explosiva que, utilizando a pólvora eterna, ela consegue manipular a explosão que ela consegue utilizar, causando uma explosão controlada que, com muita experiência, você consegue controlar a quantidade de explosão para não se machucar ou explodir uma área muito maior. Agora, quem que tá ficando com a picareta é a Rico e o Reg. Mas como que a picareta está muito desgastada, pois já se passaram muito tempo que isso aconteceu, não consegue ser utilizada para treinar. Logo, eles estão utilizando elas com a força total, sem pensar muito, para em fins muito específicos, como fugir de alguma situação ou causar uma explosão que vai desencadear uma avalanche, alguma coisa assim. Agora vem a terceira obra, que é uma prótese muito parecida com a batida suave, só que ela funciona para os braços, para as pernas, e se você conseguir, se você tiver um pensamento muito, conseguir calibrar ela, você consegue utilizar ela até para um rabo, que adivinha quem que consegue pensar nessa possibilidade? Bondred consegue utilizar isso para fazer um rabo artificial para ele. Depois que você consegue espetar na parte onde você quer, o sangue vai escorrer, fluindo por cima dessa parte, mas só que ele não cai, ele fica fluindo lá como se fosse um vaso sanguíneo dessa parte do corpo. Você consegue mexer normalmente, você não precisa de tanta experiência para tanto tempo que nem a batida suave para você se acostumar com isso e tudo, mas você conectando funciona normalmente, você pode seguir sua vida tranquilamente. Não se sabe se é mais forte, mais resistente, ou se é muito mais diferente de um braço normal, pois não tem muitos relatos sobre isso. Mas, se for levar em consideração, já é muito útil só por você não ter que ter muito tempo de experiência para se acostumar com essa parte. Agora, os pinos dos 1000 homens, que pertence a Ozen, que é um apito branco considerada a mais forte do anime. Esses pinos não é somente um, e sim vários que nem foi mostrado a quantidade certa. Cada pino desse concede a força de equivalente a 1000 homens, por isso o nome. Mas só que existe um ponto. A Ozen tem no total de 120 pinos desse cravado no seu corpo. Logo, ela é muito mais forte somente com um. E com 120 desses é muito mais. Não se sabe se coloca esse pino, por tanto tempo você fica com essa força, ou se com cada pino você vai aumentando a sua força consideravelmente. Mas o que a gente sabe é que a Ozen, qualquer oportunidade que aparece, para ela comprar um pino desse, aparece em mercado clandestino, vendendo, alguma coisa, ela vai atrás. Não se sabe se ela está viciada nesses negócios, se é necessário precisar desses pinos todas as vezes, mas se não for, mesmo sendo um grau 1, tipo um dos graus mais importantes para ele, para os exploradores, eles utilizam isso. Não sabemos se isso aumenta a longevidade da pessoa, pois não foi muito explicado, mas se for levar em consideração, aumenta sim, pois a Ozen treinou a Liza desde pequeno para ser uma exploradora e tudo. Depois de muitos anos depois, quando a Rico nasceu, cresceu e começou a sua aventura, encontrou com a Ozen, ela continua a mesma pessoa de quando treinou a Liza. Logo, então, talvez isso aumente a longevidade dela. Ou talvez ela seja muito jovem mesmo, ou lá no abismo tá vendendo produtos Ivone, a gente não sabe, né? Pois é muitos nexos, muitas coisas que eles deixam faltando pra a gente ficar sabendo. Isso é uma coisa que me deixa meio cabulado, mas eu acho muito legal da gente pensar, teorizar essas partes. Existe também a Caixa de Proteção contra a Maldição, que também pertence a Ozen, mas o nome não era para ser mais ou menos assim, pois ele não dá uma proteção, uma maldição para a pessoa que fica dentro dela. Ela é uma caixa totalmente branca que se abre, extremamente pesada, sendo que para levar ela até para cima, subir elas camadas, precisou da Ozen, já com os pinos dos 100 homens, dos 1000 homens, e a Liza carregando isso. Então, já é muito pesado. O que ela faz, além de anular magia, e sim revive as pessoas. Não por um tempo muito longo, e sim por um tempo muito curto,
Mas uma curiosidade sobre essa reviveção, para reviver as pessoas, é que o corpo revivido sempre vai no centro do abismo. Sempre vai em direção ao centro do abismo. Não sabe por que o motivo disso e tudo, mas eu até tava pensando em falar uma coisa aqui para dar um spoilerzinho dessas sobre relacionado a esse artefato, mas eu não vou porque é muito foda a cena do anime a Ozen explicando o que aconteceu com para esse artefato estar na camada dela e o que aconteceu para envolver a história. Eu vou deixar isso pra vocês assistir, que eu saiba isso acontece bem no início, então não vai demorar muito pra vocês pesquisarem e achar. Agora, eu vou falar de 3 artefatos que não são muito falados, não tem muita explicação, só tem o básico que acontece com os artefatos, o simples deles, que é a fonte nula, que é um artefato que você consegue criar água a partir de literalmente nada. A partir do vácuo, você consegue criar isso e sai água pura, limpa para você beber. É muito forte, muito importante isso, pô. Literalmente água infinita a partir de nada. Pronto. Isso aí para a equipe de Ganja, que sofreu com a pseudo-água, isso aí seria perfeito. Já teria evitado muitos problemas do anime. Mas seria muito útil. Existe também óculos fantasmas, que é um óculos que você consegue ver criaturas invisíveis, tipo a besta misteriosa, que você consegue descrever qual que é a verdadeira e quais que são os clones. Muito útil, por você conseguir ver coisas invisíveis, descobrir o que é ilusão, o que não é. E o ceifador, que é uma tesoura que consegue cortar ferro como se fosse papel. Pá! Mano, porra, isso aí é muito útil. Você consegue utilizar isso para muitas coisas. Então, tem essas 3, não é muito explicado. Queria que tivesse muita explicação, muito, principalmente pela fonte nula. Porra, água a partir do nada, muito forte, mas não temos muita explicação. Agora vem os graus especiais, que são literalmente o ápice das relíquias, que podem causar guerra entre nações de tão poderosas e tão valiosas que elas têm. Não tem valor estimado do valor que isso aí pode ter. Nem os apitos brancos, que são os mais fodas, os que têm a verdade absoluta sobre o abismo, podem levar sequer um grau especial aleatório. Então, menos uma pessoa, né, Bondred? Né, Bondred? Que você tem um aí, mas ninguém tá sabendo. O leão marinho profundo é literalmente uma fonte da juventude. Você toma e aumenta significativamente o tempo de vida da pessoa que toma. É muito incrível isso, que eles literalmente colocaram uma fonte da juventude num texto muito simples e pronto, acabou. Tá, toma, fonte da juventude para a pessoa. Star Thread, ou fio estrela, é um fio indestrutível que tem um limite de tamanho, mas que é muito utilizado no braço do Rek. Parece conseguir se esticar, pegar para fazer um rapel, fazer umas coisas. Não tem muita utilidade esse fio, além dele ser indestrutível e tudo. E eu fico pensando, por que esse fio que é indestrutível? Eu entendo, pô, é muito indestrutível, pode ser muito útil em tal situações. Mas a fonte nula, que consegue criar água a partir do nada, água potável, não é do mesmo grau especial, e sim um grau abaixo. Porra, eu até entendo trocar esse pelo outro, mas não entendo. Esse fio está mais importante que água vinda do nada. O sino mudo. Para começar, esse aqui foi um principal dos motivos que eu tive a vontade de fazer esse vídeo. Porque um tempo atrás eu estava mexendo e eu vi uns stories que tava falando que o sino mudo conseguia mudar a trajetória do destino. Aí eu fiquei meio assim, pá, porque eu sabia que o sino mudo, ele não consegue mexer na história. E sim, ele consegue parar o tempo. Sim, o cara mete um zawardo no meio da situação e pronto. Ele para o tempo conforme a distância que a pessoa escuta. Se a pessoa bater muito forte, a deslocamento de paragem do tempo é maior. Se bater muito fraco, a distância é pouco tempo e dura menos tempo. Somente a pessoa que utilizou o sino consegue se mover nesse tempo parado. Mas, aí eu tenho uma dúvida. Se isso é com base no som, se a pessoa for surda, ela é acertada ou só pelas vibrações a pessoa para no tempo?
Se for pelas vibrações, beleza, muito forte, ainda continua como grau especial. Mas se for pelos sons, também continua pelo grau especial, pois a pessoa tem que ficar surda para aí sim evitar. Ele foi recuperado pela Liza e pela Ozzy na quarta camada muito tempo atrás. Não é muito falado, pois é um grau especial e literalmente pode parar o tempo, então não tem muito o que você falar desse artefato. Agora vem uma das que mais causa confusão relacionada a isso, a Zuolik, que é o que eu tinha falado antes. Sabe que os grau especial não pode ter donos, tem que ficar sempre guardado, não pode ser utilizado. Então, adivinha quem tem uma relíquia de grau especial que consegue dividir a mente do usuário em várias consciências, consegue fragmentar a mente da pessoa e ela consegue ficar louca e perder todo o pensamento. Adivinha, né? Então, o Bondred tem essa relíquia e consegue utilizar ela várias vezes, dividindo sua mente em muitas partes. E, incrivelmente, ele conseguiu superar essa relíquia e conseguiu manter o controle da sua controle, né, entre aspas, né, manter a sanidade e conseguiu dominar essa relíquia, pois ele conseguiu criar a máscara dele, ele utiliza a máscara dele como tipo um save point, pois ele utilizando essa máscara, ele consegue, os clones dele conseguem distinguir que o que está usando a máscara é sim o original, pois quando você utiliza isso, sua mente fica fragmentada e você não sabe qual que é o original, qual que é o clone. Isso causando vários problemas na sua cabeça, de pensando qual que é qual. Ele conseguiu fazer essa máscara para utilizar ela como principal. Quem utiliza ela, e sim, dizem, o corpo consegue se transformar na cópia original do Bondred e ficando nessa forma. E você consegue utilizar isso não somente com pessoas, e sim com animais. Você consegue utilizar isso com outros animais para você dividir sua mente, mas aí sua mente vai ficar muito mais bagunçada, porque é como se fosse uma pessoa normal ou não. Como eu tinha dito, existe um grau acima dos graus especiais, que não é um artefato, e sim um conjunto de vários artefatos, que são os Albades, que é várias relíquias juntas que conseguem criar uma vida e com isso o corpo é imune à maldição do abismo. Isso é literalmente uma afronta a todos os exploradores e a crença do abismo. Pois se você conseguir criar um albage, ela desce, pega todas as informações e volta. Acabou as explorações do abismo. Logo, isso acaba com todos os exploradores e, acaba com a crença do abismo, acaba com tudo. Isso pode causar uma guerra muito fodida por todo mundo dentro do abismo. Agora, os artefatos desconhecidos, que é os que não têm grau de artefato, mas sim são bem úteis, que eu vou colocar uns exemplos aqui. 90% deles são pertencentes ao Bondred, logo, né, porque qualquer coisa que ele cria é um artefato muito foda. Mas vamos lá. Gankway, que o Bondred funciona como se fosse o raio laser do Darkseid, que ele consegue fazer um raio laser atirado e consegue fazer curvas acertando vários alvos. Só que ele consegue soltar um somente pela linha do meio da máscara. Mas ele consegue pegar esse laser e partir e acertar vários alvos em algumas áreas que ele consegue visualizar e focar. Esse ataque causa um belo estrago, consegue acertar, se acertar consegue dar um belo estrago, mas não tem muitos feitos assim, pois quem ele enfrentou era um personagem muito mais forte que ele em questão de força e resistência, mas é muito útil, pois você consegue acertar várias criaturas pequenas sem gastar muito esforço. O Altar do Limite. É o único jeito possível de você descer da quinta até a sexta camada, e só pode ser ativado com um apito branco, pois é uma relíquia adormecida, que após você ativar, ela começa a descer lentamente, passando pelo mar dos corpos mortos, descendo até a sexta camada. Não tem como você descer sem ser por ele, pois o Mar dos Mortos é um lugar cheio de criaturas sem ser catalogadas, logo é muito difícil já você saber o que elas fazem, e além de ser muito imenso mar para baixo. E ele fica entre um vórtex que fica rodando, que se você cair você praticamente morrerá, pois é muito violento esse vórtex, mas ele fica parado no meio sem se mover até você usar um apito e ele começar a descer. Berço dos Desejos. É um artefato que eu falei no último vídeo,
do bestiário e tudo, que consegue realizar os desejos internos de uma pessoa. Muito melhor você entregar esse artefato para uma pessoa sem muita complexidade ou bagunça na cabeça, uma criança, uma pessoa mais centrada, pois o artefato consegue funcionar perfeitamente. Se você entregar para uma pessoa com uma mente mais bagunçada, mais confusa, o artefato não consegue entender qual que é o desejo e aí ele faz o efeito na pessoa, mas não realiza o efeito. E após isso acontecer, o corpo da pessoa fica se transformando, piorando o corpo, transformando numa aberração, mas o desejo da pessoa acontece. Se a pessoa não conseguir realizar, pois a mente é muito confusa, o corpo somente se transforma num corpo todo monstruoso e morre. Espáragamos, a luz que retorna à essência. É um dos artefatos que o Bondred utiliza, né? Pois qualquer coisa que ele vê, ele acha legal e quer fazer uma cópia dele versão miniatura. Mano, principalmente isso, pois é um artefato que ele consegue apagar a existência daquilo que toca. O Reg tem uma versão dela um pouquinho, bem pouca coisa assim, mais forte. O Bondred, ele tem uma versão mais compacta dela, que tem uma distância muito menor, uma área bem menor de ataque, só que ele consegue utilizar isso várias vezes. Para ter comparação, o Reg conseguiu acabar com metade da base do Bondred com um único tiro. Sim, ele estava muito bufado, pois tinha acontecido tal coisa. O Bondred conseguiu fazer um tiro como se fosse um tiro de ponto .50. Pum! Então a diferença é gritante. Ele conseguiu fazer isso após ver outro Albad, que é a tipo mulher, que esse é o nome que foi dado, que é o que ele conseguiu ver e conseguiu criar essa aí com base no que ele viu dela, para ver como que ele conseguiu planejar isso tudo e pronto. Ele conseguiu, com isso, ele consegue contar todo tipo de regeneração de uma pessoa. Que eu já tinha falado no último vídeo, a Mitty é imortal, pois ela consegue se regenerar perfeitamente. Ele furou o olho dela com isso e passou muitos anos e isso não regenerou ainda. Então, corta permanentemente a regeneração da pessoa e acaba cortando isso e ferra muito a situação dependendo da criatura. Agora, a Bússola Estrela, a relíquia principal do anime. Tudo que você pesquisa aparece ela, importante na capa, no primeiro episódio, tal, vai falando. Pô, na segunda temporada, o intuito para eles encontrarem isso é a Bússola Estrela. Caralho, deve ser uma relíquia muito foda. Aí, no segundo episódio, segundo/terceiro, pá, a Rico perde a bússola porque ela cai no abismo, porque ela se assustou. Mano. Tipo assim, já fez utilidade, né? Porque o objetivo principal da bússola estrela é mostrar o centro do abismo. Logo, se você já está dentro do abismo, não precisa mais dela, né? Tá. Essa bússola é que nem uma bússola normal. Ela é um formato esférico, o centro dela não se move, independente de você balançar ou fazer qualquer coisa, o centro não se move, ele fica meio que flutuando. As bússolas normais sempre apontam para o norte. Essa sempre aponta para o centro do abismo. Nunca erra. Foi por isso que o grupo Ganja, que o Verueco tinha essa bússola, conseguiu guiar eles até o centro do abismo. E aí começou a segunda temporada, que aí começou tudo e foi contando as histórias. É uma relíquia que era para ser uma das mais valiosas, pois isso começou com ela, começou a história tudo e foi indo, pá. Tá. Só que a Rico ficou escondendo ela, pois é uma relíquia que ela mesmo tinha achado. Observação, ela é um apito vermelho. Qualquer relíquia que ela achar tem que ser entregada para o orfanato para ter fundos de como cuidar das crianças. A Rico pegou, ficou com ela guardada e que se foda tudo. Então ela atacou o foda-se, ficou com o item e quero mais é que se foda. Eu vou ficar com isso aqui. Se alguém vê, eu escondo. Acabou. É meu, é meu. Como que eu tinha falado antes, esse aqui foi um videozinho mais simples e tudo, uma explicação. Pois eu tava querendo fazer isso aqui só pra não deixar essa semana, 2 semanas sem fazer nada, né? Pois é complicado, né? Deixar sem nada fazer 2 semanas é complicado, ainda mais que tá no inicinho assim. Mas no próximo vídeo que eu vou fazer bem mais trabalhado, já vou começar a planejar ele
A partir de amanhã eu já vou planejar como que eu vou fazer e tudo. Aí eu vou fazer, vai ter Made in Abyss, vai ter uma referência, vai ter partes de Made in Abyss, vai ter parte de outras séries que eu gosto muito. Um anime que eu também tô com muita vontade de colocar aqui é Hellsing, pois é muito bom, já assisti várias vezes. E tem muitos detalhes que eu quero colocar daquele anime para eu falar tudo sobre isso. Mas então eu semana que vem vai ter certeza, vai ter o vídeo que eu já vou começar a fazer os roteiros. Sempre faço roteiro na hora do serviço para ver como que eu trabalho demais, né? Eu trabalho muito difícil, muito complicado. Faço sempre na hora que eu tô no serviço. E no final de semana eu gravo e no mesmo final de semana eu gravo, ou no outro dia, ou no mesmo dia, como está sendo hoje, eu gravo e já logo depois já começo a editar e já faço o vídeo todo. Então, até semana que vem. E aí, certeza que semana que vem vai ter o vídeo. Se não tiver, eu quero que meta um tiro em mim. Supositório, tá? Um tiro imaginário.